Meu nome é Teresa Palmer, e sou uma professora de inglês do ensino médio de 45 anos que mora em Wellington, Ohio. O que estou prestes a compartilhar com vocês é algo que nunca imaginei que vivenciaria, um encontro que alterou radicalmente minha compreensão do reino espiritual. Este é meu testemunho pessoal de uma experiência de quase morte, onde Jesus me revelou a verdade surpreendente sobre os anjos. É algo que transformou completamente a maneira como vejo o mundo além do que podemos ver e tocar fisicamente. Mas antes de mergulharmos na história, adoraria saber de onde vocês estão sintonizados. Seria incrível me sentir um pouco mais perto de todos vocês, mesmo que estejamos a quilômetros de distância. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e deixar seus pensamentos nos comentários abaixo. Estou realmente ansioso para ouvir o que você pensa sobre minha experiência. Vamos manter a conversa aberta e honesta para que todos possamos aprender uns com os outros neste espaço. Agora, acomode-se e curta ouvir enquanto compartilho o que aconteceu. A jornada começou em 21 de setembro de 2022, quando experimentei a morte clínica por 21 minutos e 37 segundos. Eu estava a caminho da escola, assim como já havia feito inúmeras manhãs antes. Meu destino? A escola onde lecionei literatura de colocação avançada por anos. Era uma manhã fresca e linda, e lembro-me de pensar em como as cores do início do outono nas árvores me lembravam do poema Nothing Gold Can Stay de Robert Frost. Eu estava planejando mentalmente como eu teceria essa referência em nossas discussões de classe naquele dia quando o inimaginável aconteceu. Mais tarde, eu descobriria pela polícia que o motorista que avançou o sinal vermelho estava acordado há mais de 36 horas, correndo para cumprir um prazo de entrega cross-country. Ele estava dirigindo um caminhão que colidiu com meu Toyota Camry a 65 milhas por hora. Não me lembro do impacto em si, minha mente simplesmente o apagou. O que eu lembro, no entanto, é do silêncio total que se seguiu. Em um momento, eu estava ouvindo o Morning Edition da NPR, absorto em meus pensamentos, e no próximo, tudo simplesmente parou. O mundo ficou quieto, como se o universo inteiro tivesse pausado. Enquanto isso, os médicos lutavam desesperadamente para salvar minha vida, trabalhando contra o relógio para tratar de uma hemorragia interna maciça, um pulmão perfurado e um trauma grave no meu peito e abdômen. No entanto, enquanto meu corpo lutava, meu espírito estava experimentando algo completamente diferente, algo muito além do que eu poderia esperar. A primeira coisa que notei foi a ausência de dor. Durante anos, vivi com dor crônica nas costas após um acidente de cavalgada na casa dos 30. Mas agora, não havia dor, nem desconforto, nada. Era um contraste gritante e imediato, como se um peso pesado tivesse sido tirado de mim. A segunda coisa da qual tomei consciência foi a luz. As pessoas costumam falar sobre uma luz brilhante em experiências de quase morte, mas a luz que encontrei não era apenas brilhante, ela estava viva. Não era uma mera fonte de iluminação, mas uma presença. Tinha consciência. Tinha propósito. E, acima de tudo, irradiava uma sensação avassaladora de amor. Era como estar envolto em amor puro e líquido. Cada parte de mim estava imersa nele. Não havia medo, nem confusão, apenas uma paz e calor profundos. Embora eu não pudesse ver meu corpo físico, eu estava distintamente ciente da minha própria existência naquele espaço, e minha consciência estava mais clara do que nunca em minha vida. Era como se eu tivesse olhado por uma janela embaçada todos os meus anos, e agora, de repente, essa janela tinha sido limpa. Era como se eu pudesse ver tudo, não apenas com meus olhos, mas com a plenitude da minha mente e alma. Foi quando ouvi sua voz. Não era uma voz audível, mas sim uma voz que parecia ressoar diretamente em meus pensamentos, meu ser. Eu soube instantaneamente que era Jesus. Mas ele não apareceu para mim na forma familiar que frequentemente vemos na arte religiosa, ele não era figura com vestes esvoaçantes ou uma auréola.
Em vez disso, ele era a própria luz, sua presença irradiando amor e sabedoria tão profundos que me encheu de uma alegria que as palavras não podem descrever adequadamente. Não era como nenhuma alegria que eu já havia experimentado na terra, era mais profunda, mais pura e, de alguma forma, mais real. Trouxe o que só poderia ser descrito como lágrimas de alegria para minha alma, embora fisicamente eu não estivesse chorando. Teresa, ele falou, embora não em palavras, mas em uma transferência direta de pensamento. Não foi uma conversa verbal, mas um entendimento que fluiu para minha consciência como se ele estivesse falando diretamente ao meu espírito. Você se perguntou sobre meus mensageiros, não é? E naquele momento, percebi que era verdade. Eu tinha me perguntado. Eu tinha passado tantos anos contemplando porque algumas pessoas tinham experiências espirituais poderosas enquanto outras nunca encontravam nada sobrenatural em suas vidas. Por que alguns sentiam a presença de anjos ou ouviam a voz de Deus, enquanto outros pareciam intocados por tais coisas? Essas perguntas não ditas, perguntas que eu carregava comigo por anos, de repente ganharam uma voz. E naquele momento, eu sabia que algo extraordinário estava prestes a se desenrolar. Jesus começou a me revelar o que eu só posso descrever como camadas de realidade, coexistindo ao lado do nosso mundo físico. Não era uma visão simples, ele não gesticulava com a mão da maneira como entendemos os gestos, mas com um movimento que transcendia a fisicalidade. Estávamos de repente viajando pelo que pareciam ser diferentes dimensões da existência. A primeira coisa que ele me mostrou foi uma teia infinita de luz. Não era apenas um brilho simples, era uma teia de incontáveis pontos de luz, todos interconectados por fios de energia divina, pulsando em uníssono. Estas são almas, ele explicou. Cada um vibra em sua própria frequência única, como notas diferentes em uma sinfonia eterna. Enquanto eu observava com admiração, vi algumas dessas luzes brilharem mais intensamente ao encontrarem realidades espirituais, enquanto outras mantinham uma luz firme e suave. O que mais me impressionou foi como cada alma parecia existir em seu próprio ritmo, mas todas estavam intrinsecamente entrelaçadas em um vasto padrão divino. Não se tratava de algumas almas serem mais importantes ou superiores a outras, era sobre o tempo divino e as jornadas espirituais pessoais em que cada alma estava. Observe, ele instruiu, e naquele momento, vi várias cenas se desenrolando em paralelo, como uma tela dividida cósmica, todas existindo ao mesmo tempo. Vi uma das minhas ex-alunas, agora uma jovem mãe, orando fervorosamente por seu filho doente, completamente inconsciente dos anjos que a cercavam, oferecendo conforto e apoio. Vi o Sr. Thompson, nosso querido diretor aposentado, em seus momentos finais, seu rosto cheio de admiração ao ver claramente os anjos enviados para escoltá-lo até seu próximo destino. Então, vi minha própria sala de aula, onde, durante discussões particularmente comoventes sobre literatura, anjos frequentemente se reuniam, participando de maneiras que eu nunca havia notado antes. Foi humilhante e inspirador ver como, mesmo no mundano, a presença divina estava em ação. A curiosidade brotou em mim, e perguntei, por que algumas pessoas veem enquanto outras não? Jesus então me mostrou que nossa capacidade de perceber realidades espirituais não é aleatória, está intrinsecamente ligada a múltiplos fatores que se alinham perfeitamente com o plano de Deus para cada alma. Não é uma questão de privilégio, mas uma questão de orquestração divina. Ele explicou como nosso livre-arbítrio desempenha um papel crítico. Eu nunca forço a consciência espiritual, ele disse gentilmente. Ela se desenvolve naturalmente, por meio de escolhas, experiências e respostas aos desafios da vida. É como desenvolver olhos espirituais, olhos do coração. E então ele revelou algo que trouxe profundo entendimento à minha alma. Ele me mostrou como o que frequentemente percebemos como silêncio espiritual é, na verdade, uma forma de proteção divina.
Algumas almas, se expostas muito cedo à realidade plena do reino espiritual, ficariam sobrecarregadas pelo peso do que viam. Jesus, em sua sabedoria perfeita, revela a cada pessoa o que ela está pronta para lidar, no momento certo. Ele usou uma analogia que ressoou profundamente comigo, como professor. Ele me mostrou um vasto jardim, repleto de inúmeras variedades de flores, algumas em plena floração, outras apenas começando a abrir, e ainda mais que eram botões bem fechados. Cada alma, ele explicou, é como essas flores. Elas se abrem em seu momento perfeito, de acordo com a sabedoria do mestre jardineiro. O que mais me impressionou não foi apenas a profunda verdade de suas palavras, mas a percepção de quão intimamente envolvidos os anjos estão na vida de cada pessoa, estejam elas cientes disso ou não. Testemunhei cena após cena da vida diária, seja em salas de aula, lares, hospitais ou escritórios, onde os anjos estavam ativamente envolvidos, guiando, protegendo e ministrando as pessoas de maneiras que passavam despercebidas. Eu vi anjos na minha própria sala de aula, encorajando alunos com dificuldades, despertando momentos de percepção e até mesmo prevenindo acidentes que eu nunca soube que tinham ocorrido. Jesus então me mostrou algo que me comoveu ao âmago do meu ser. Eu vi como cada oração, cada pedido de ajuda, cada momento de adoração, não importa quão pequeno, era recebido no reino espiritual. Nada, absolutamente nada, passava despercebido ou não era ouvido. Mesmo quando as pessoas se sentiam completamente sozinhas ou abandonadas, sempre havia uma resposta do céu, embora nem sempre viesse da maneira que esperavam ou de uma forma que pudessem perceber. Era como se cada oração, cada ato de fé, fosse cuidadosamente tecido no tecido da resposta divina. Perguntei, por que algumas pessoas têm experiências espirituais mais dramáticas do que outras? Jesus explicou que não é porque elas são mais especiais ou amadas por Deus do que outras, mas porque essas experiências são presentes, dados não apenas para o crescimento do indivíduo, mas para o benefício de outros. Algumas pessoas são escolhidas para serem testemunhas, para compartilhar suas experiências e, ao fazer isso, fortalecer a fé daqueles ao seu redor. Esses indivíduos carregam um fardo de verdade, não apenas para seu próprio bem, mas para o bem da comunidade. À medida que absorvia essas revelações, comecei a perceber como nosso mundo moderno tornou cada vez mais difícil perceber o reino espiritual. O barulho constante da vida, as distrações da tecnologia e nosso foco esmagador em preocupações materiais criaram uma espécie de estática espiritual, tornando desafiador ouvir os sussurros do divino. Parecia tentar ouvir uma música fraca em uma sala cheia de tagarelice. No entanto, mesmo em meio ao clamor da vida, o amor de Deus e a obra dos anjos nunca cessaram. Eles continuaram incansavelmente, sem se deixar abater pelas distrações que entulhavam nossas mentes. Como podemos nos sintonizar para ouvir além de tudo isso? Perguntei. Jesus sorriu e, com infinita paciência, respondeu, é como ensinar os alunos a apreciar poesia. A beleza está sempre lá, mas eles precisam aprender a reconhecê-la. Pequenos atos de gentileza, momentos de oração silenciosa e confiança em mim durante as dificuldades da vida, essas são as coisas que ajudam você a afinar seus sentidos espirituais. Entendi imediatamente. Parecia que eu estava tentando ouvir uma música sem perceber que a música sempre tocava baixinho no fundo, esperando que eu me sintonizasse com sua melodia. Jesus continuou, experiências de quase morte, como a que você está tendo agora, não são aleatórias. Elas são cuidadosamente tecidas em meu plano, cada uma servindo a um propósito específico. Algumas experiências são feitas para serem compartilhadas, para oferecer insights aos outros. Algumas têm a intenção de transformar a pessoa que as vivencia, enquanto outras servem para confortar aqueles que estão de luto pela perda de entes queridos. O peso de suas palavras se instalou profundamente em minha alma, enquanto eu percebia o quão interligados todos nós estamos na tapeçaria divina de Deus.
Jesus continuou a falar, sua presença tão gentil, mas poderosa. Humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É uma disposição de abrir mão da necessidade de controlar, de permitir que eu o guie em vez de se apegar ao seu próprio entendimento. Eu assenti, entendendo a verdade daquelas palavras. Era como se o peso do orgulho tivesse sido tirado dos meus ombros, e em seu lugar, uma paz que eu não conseguia descrever se instalou dentro de mim. Ele então me mostrou algo que me encheu de admiração. Vi uma vasta e bela tapeçaria se estendendo diante de mim, tecida com fios de todas as cores imagináveis. Cada fio representava uma vida, cada decisão, cada oração, cada escolha. Percebi que nossas vidas não eram apenas experiências isoladas, mas estavam interconectadas em um grande projeto divino. O fio de cada pessoa, ele disse, é essencial para o quadro todo. Ninguém é insignificante. Mesmo quando você se sente invisível ou não ouvido, sua vida importa. Faz parte do meu plano, e cada momento que você vive contribui para a beleza do todo. Vi como todas as vidas se entrelaçavam, como minhas pequenas ações, minhas escolhas de amar ou perdoar, se espalhavam para tocar os outros de maneiras que eu nunca havia percebido. Ao olhar para esta bela tapeçaria, comecei a entender a profundidade do amor de Deus por sua criação. Não se tratava apenas de vidas individuais, tratava-se da unidade de todas as almas, trabalhando juntas de maneiras que estavam muito além da minha compreensão. Vocês todos são parte do mesmo corpo, Jesus me lembrou. E cada um de vocês desempenha um papel insubstituível. Percebi que os momentos em que lutei, a dor que suportei, eram todos parte do desdobramento daquele grande projeto. Mesmo quando não conseguia ver o quadro completo, podia confiar que Deus estava tecendo tudo junto, criando algo lindo e significativo com cada fio. Lembre-se, disse Jesus, o menor ato de gentileza, a oração mais simples, pode ter um impacto de longo alcance. Você pode nunca ver os resultados, mas eu lhe asseguro, nada é desperdiçado. Tudo o que você faz com amor é parte do meu plano para este mundo. Isso trouxe uma profunda sensação de paz, saber que todo esforço para amar, para viver minha fé, não foi em vão, mesmo que eu nem sempre visse seu fruto. À medida que ele continuou a revelar mais para mim, percebi que minha jornada não era apenas sobre meu próprio crescimento, era sobre o crescimento de todo o corpo de crentes. Cada desafio, cada vitória, estava contribuindo para o propósito coletivo do reino de Deus na Terra. Naquele momento, me senti conectado a toda a humanidade. Cada alma, cada história, era parte de algo muito maior do que eu. Senti uma profunda sensação de unidade com toda a criação, como se eu fosse parte de uma obra-prima viva e pulsante criada pelas mãos do próprio Mestre. Jesus olhou para mim com um sorriso amoroso e disse, confie em mim. Deixe de lado a necessidade de entender tudo. Saiba que estou sempre com você, guiando, mesmo nos momentos em que se sente perdido. Sua vida está em minhas mãos, e eu o levarei ao lugar onde você deve estar. Eu assenti, o peso de suas palavras se acomodando em meu coração. Eu tinha aprendido muito naquele curto período de tempo. Minha visão espiritual tinha sido aberta, e eu podia ver com novos olhos. Era como se as camadas do mundo tivessem se descascado, revelando a realidade eterna que estava logo além da superfície. Eu senti uma imensa sensação de gratidão pelo presente da visão espiritual, pela oportunidade de ver as verdades mais profundas do amor de Deus, seu plano e o papel ativo dos anjos em nossas vidas. Foi uma compreensão profunda que moldaria cada momento da minha vida dali em diante. Enquanto eu continuava a caminhar com Jesus nessa experiência extraordinária, eu me senti em paz, sabendo que eu era parte de algo muito maior do que eu jamais poderia compreender completamente. Mas eu não precisava entender tudo. Eu simplesmente precisava confiar nele, andar pela fé e amar com todo o meu coração. E ao fazer isso,
eu sabia que faria minha parte na linda tapeçaria que ele estava tecendo por toda a eternidade. Senti uma paz profunda ao absorver suas palavras, uma compreensão mais profunda se estabelecendo em meu coração. Tudo sobre essa experiência, todas as lições que eu estava aprendendo, pareciam se entrelaçar em uma tapeçaria de verdade divina. Os momentos de graça, os momentos de luta, os anjos que nos cercavam, todos tinham um propósito, e eu podia ver como todos se encaixavam no plano maior de Deus. Enquanto Jesus continuava, ele falou sobre a importância de estar ciente do mundo invisível, dizendo: cada ação, cada palavra, cada oração se espalha para o reino espiritual, influenciando mais do que você pode imaginar. Percebi quanta responsabilidade tínhamos em escolher nossas palavras e ações cuidadosamente, sabendo que elas poderiam ser usadas para o bem ou para o mal. A ideia de que nossas palavras poderiam criar faróis de luz ou escuridão era preocupante, mas também me inspirou a ser mais consciente em como eu falava, não apenas em meu papel como professor, mas em cada interação que eu tinha. Pensei nos anjos que ele havia descrito, seu trabalho incansável nos bastidores, sua presença silenciosa e invisível. Os anjos, disse Jesus, estão sempre cuidando de você, prontos para proteger, guiar e ministrar. Mas eles precisam da sua cooperação. Sua fé, suas orações, seu amor, essas são as chaves que desbloqueiam a capacidade deles de ajudá-lo. Essa revelação me tocou profundamente, e comecei a ver cada oração, cada ato de gentileza e cada momento de fé como uma forma de convidar a assistência angélica para minha vida. Então ele falou sobre o poder da lembrança. Suas memórias são uma fonte, explicou Jesus, e eu as uso para guiá-lo de maneiras que você nem sempre entende. As escrituras, canções e palavras de encorajamento que você armazenou se tornam a tábua de salvação em momentos de necessidade. Não é coincidência quando um verso ou uma canção vem à sua mente no momento certo. Isso fazia todo sentido. Houve momentos em que uma escritura específica ou uma canção do meu passado veio a mim precisamente no momento em que eu mais precisava. Agora, eu entendia que esses momentos eram mais do que apenas coincidências, eram anjos trabalhando em minhas memórias, reforçando minha fé. Jesus continuou, mostrando-me como tudo, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, estava conectado em uma rede espiritual que se estendia além de nossa compreensão. Ele falou do imenso valor de ter nossas mentes e corações fixados nas coisas do alto, em tudo que é verdadeiro, nobre, puro, amável e admirável, como Paulo havia escrito. É por isso que seus pensamentos importam, ele disse. Aquilo em que você se concentra molda o ambiente espiritual ao seu redor. Encha sua mente com a minha verdade, e você encontrará paz. Pensei nas vezes em que meus pensamentos se desviaram, quando deixei a negatividade criar raízes. Agora, entendi o quão crucial era guardar meus pensamentos, focar nas coisas de Deus que trazem luz e paz. Todo pensamento é uma semente, ele disse. E quando você planta sementes de paz, alegria e amor, você cria um ambiente no qual os anjos podem florescer. Quanto mais ele falava, mais eu percebia como tudo o que fazemos, cada escolha, cada palavra, cada oração, tem significado. Não existe um pequeno ato de fé ou amor. Todos eles contribuíram para o grande projeto divino. A jornada de cada pessoa, a transformação de cada alma, era parte de algo muito maior do que eu jamais havia entendido. Finalmente, Jesus falou sobre a importância da comunidade. Quando vocês se reúnem em meu nome, ele disse, vocês criam um espaço onde meu espírito pode se mover livremente. Nesses momentos, os anjos são especialmente ativos, trabalhando por meio das orações e adoração das pessoas reunidas. Pensei nos momentos em que oramos juntos na aula, quando compartilhamos nossas histórias e nossos corações. Aqueles momentos sempre pareceram sagrados, e agora eu entendi o porquê. Eram momentos em que o véu entre os mundos físico e espiritual ficava mais fino,
e a presença dos anjos e do Espírito era palpável. Quando Jesus terminou de falar, senti uma profunda sensação de paz e compreensão, uma sensação de que havia aprendido mais naquele momento do que em anos de estudo e reflexão. Suas palavras abriram meus olhos para o mundo invisível, para os anjos trabalhando incansavelmente em nosso favor, para o poder da oração e do amor, e para a profunda importância do perdão, da humildade e da fé. Senti como se meu coração tivesse se expandido para absorver toda a beleza e verdade que ele havia revelado. Você nunca está sozinho, disse Jesus, sua voz calorosa e reconfortante. Estou sempre com você, e os anjos nunca estão longe. Continue caminhando na fé, e você verá os resultados de maneiras que ainda não pode imaginar. Com essas palavras finais, senti-me sendo gentilmente puxado de volta, como se o espaço ao meu redor estivesse lentamente começando a se dissolver. O calor de sua presença permaneceu, uma garantia reconfortante de que não importa o que estivesse por vir, eu sempre estaria no amor e cuidado de Deus e de suas hostes celestiais. Ao abrir meus olhos, eu sabia que o mundo pareceria diferente para mim agora. Eu andaria na fé, com uma compreensão mais profunda do reino espiritual e da ajuda invisível que sempre estava trabalhando em meu favor. E não importa os desafios que eu enfrentaria, eu sabia que não estava sozinho. Os anjos estavam comigo, assim como o amor de Deus. Enquanto eu estava sentado ali, refletindo sobre os profundos insights que obtive da minha experiência de quase morte, senti uma sensação de paz que só vem quando você realmente entende a profundidade do amor de Deus. As palavras que Jesus compartilhou comigo não foram apenas reconfortantes, elas mudaram minha vida. Percebi que meu papel, tanto como professor quanto como crente, havia se expandido muito além da sala de aula ou das paredes da minha própria vida. Agora era minha missão compartilhar esse entendimento, essa verdade, para que outros pudessem saber, em seus corações, que nunca estavam sozinhos. A ideia de que cada um de nós tem uma jornada espiritual única, que nem sempre envolve ver anjos ou ter visões, era algo que pesava muito no meu coração. Era uma mensagem que eu sabia que precisava ser compartilhada. Muitas pessoas, especialmente em momentos de dúvida ou luta, questionam se são realmente vistas por Deus, se suas vidas importam no grande esquema das coisas. Agora eu sabia, sem sombra de dúvida, que cada pessoa é profundamente amada, que ninguém é esquecido e que o cuidado de Deus é ilimitado. Minha própria experiência de receber visão espiritual não tinha a intenção de me elevar acima dos outros, mas de revelar a verdade de que o amor de Deus opera através de todos nós de maneiras que às vezes são invisíveis, mas não menos poderosas. Comecei a ver o quão importante era ajudar os outros a entender isso, quer vissem anjos ou não. Os anjos, embora invisíveis para muitos, estavam sempre trabalhando, silenciosamente, fielmente cumprindo a vontade de Deus, guiando e protegendo, sussurrando encorajamento nos momentos certos. E para aqueles que talvez nunca os vissem, sua presença não era menos real. Essa nova perspectiva me deu uma profunda sensação de paz. Não senti mais a necessidade de provar a realidade do que eu tinha visto para os outros. Em vez disso, fui compelido a compartilhar o amor que tinha sido revelado a mim, para lembrar as pessoas que o amor de Deus é uma presença constante e tangível, quer pudessem vê-lo ou não. Ensinar meus alunos agora tinha um propósito mais profundo. Cada lição, cada conversa era uma oportunidade de lembrá-los do amor invisível, mas sempre presente, de Deus. Senti um renovado senso de responsabilidade para encorajá-los não apenas em suas atividades acadêmicas, mas em suas vidas espirituais, para ajudá-los a desenvolver corações que pudessem ver além do mundo material, corações que pudessem confiar nas obras invisíveis de Deus. E conforme eu compartilhava minha experiência com outros, fossem eles colegas professores, alunos ou amigos, eu descobri que a mensagem do amor de Deus ressoava com as pessoas de maneiras inesperadas. Alguns eram confortados pela ideia de que anjos estavam trabalhando em seu favor, mesmo que não pudessem vê-los.
Outros encontravam paz em saber que sua própria jornada espiritual não precisava se parecer com a de ninguém para ser válida ou significativa. Eu também percebi que nem todo mundo precisava ouvir sobre os anjos ou as visões, alguns simplesmente precisavam saber que eram amados. Isso, afinal, era o cerne de tudo. O amor de Deus era o fio condutor que nos conectava a todos, quer pudéssemos ver anjos ou não. Conforme eu avançava na vida, eu carregava comigo o entendimento de que o mais importante não era a habilidade de ver ou experimentar o sobrenatural, mas a habilidade de confiar e descansar no amor de Deus. Essa foi a base de tudo, a fé de que Deus, em sua infinita sabedoria, estava orquestrando cada uma de nossas vidas de uma forma que fosse perfeitamente adequada às nossas necessidades, nossas jornadas e nosso crescimento. E essa foi uma lição que eu levaria comigo pelo resto da minha vida, que o amor de Deus, tão profundo, tão pessoal, era o maior presente de todos. Os anjos podem ir e vir, e as visões podem desaparecer, mas o amor de Deus, seu amor sempre presente e eterno, era a única constante na vasta, misteriosa e bela história que estava se desenrolando em cada uma de nossas vidas.